Olá! Bem, estamos no módulo 2, como pai e mãe influenciam na criação da mulher. O que vai acontecer? Quando nasce um filho, teoricamente é uma filha, né? Ele vai ser criado por pai e mãe. Isso vai gerar na pessoa a criação de dois complexos: complexo materno, complexo paterno. E o que é isso? A forma como o pai tratou a filha ao longo dos anos, a forma como como a mãe tratou a filha ao longo dos anos, principalmente na primeira infância, o que esses pais fizeram, vão trazer para essa criança o que nós chamamos de complexo materno, complexo paterno. Como isso se manifesta? A forma como eles fizeram conosco, agora nós vamos fazer conosco. Então, a forma como a minha mãe me trata, agora eu faço comigo. Eu tenho uma mãe interna que dita as mesmas ordens da mãe da infância. Nossa, mas a minha mãe hoje é uma pessoa completamente diferente, ela mudou muito, ela se trabalhou. A minha mãe hoje não é a mulher da minha infância. A sua mãe, acredito, mudou, não é a mulher da sua infância. O seu pai não é o pai ausente da infância mais. Ele hoje é um avô maravilhoso para os seus filhos. Mas o que importa é o que aconteceu na primeira infância. A construção, ela é feita no início da vida. Então, naqueles primeiros anos ali, é o que ficou marcado. Então, a mãe interna, o pai interno que você tem, foi formado pelas percepções que você teve na sua primeira infância. Existem muitos casos assim, irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Você vai conversar com eles separadamente, você acha que são pais completamente diferentes. Por quê? Cada um tem a sua essência. Então, às vezes, um irmão, uma criança que era mais curiosa, mais questionadora, não aceitava as coisas tão fáceis assim, não acha que os pais eram aquela maravilha toda que o outro irmão acha. Então, a percepção que essa criança teve gerou o complexo paterno dela, gerou o complexo materno dela. Então, é a percepção. E não adianta você falar assim, não, mas eu falo para minha mãe que eu sentia que ela não gostava de mim, que ela preferia meus irmãos, vamos supor. Mas a minha mãe jura que gostava e que era igual. A sua mãe pode até ser que não esteja mentindo, mas o que importa é o que você sente. O que importa é o que você sentiu, é o que veio para a criança que vai criar isso nela. Gente, e isso é tão importante porque e uma criança que cresceu sem pai. Vamos falar agora em relação à mulher, somente sobre o complexo paterno primeiramente, pra gente não bagunçar tanto. O que acontece? O pai é desconhecido, o pai era ausente, o pai abandonou, tá? Isso tudo vai auxiliar na formação do complexo. Mas ela teve um avô. Entra também. Um avô ela teve figuras masculinas, ou uma figura masculina que era o avô, vamos supor, que auxiliou na criação, que estava muito presente na primeira infância dela. Maravilha. O complexo de abandono do pai fica, sim, e esse avô que auxiliou e tudo mais também auxilia para formar esse pai interno, esse complexo paterno nela. Beleza? Tá. O que acontece? E esse complexo paterno vai vir como depois?
Jung ele inovou com esses arquétipos, com a criação, com assim, os arquétipos, né? O que são os arquétipos? São energias fortes, são formatos de energias fortes. Então nós vamos ter os arquétipos, os mitos são todos cheios de arquétipos. Então nós vamos ter o arquétipo de Helena, o arquétipo de Sofia, o arquétipo de Maria, mãe de Jesus, da grande mãe. Nós temos arquétipos dos mitos, nós temos o arquétipo do velho sábio, nós vamos ter também o arquétipo do herói, o arquétipo do malandro, que se a gente levar para o Contos de Fadas, o Aladim representa muito bem esse arquétipo do malandro. Então nós vamos estar recheados disso. Mas ele também trouxe esses arquétipos nossos, que são sombra, self e o ânimos e a ânima. Então nós vamos falar de ânimos e ânima agora. A mulher, quando ela vem conscientemente mulher, então eu possuo no inconsciente uma contrapartida do sexo oposto, que a gente vai chamar de ânimos. Então, esse ânimos, como ele foi criado? Ele foi criado ao longo da minha vida, principalmente da minha primeira infância, conforme a figura paterna que eu tive. Foi assim que ele foi criado. Então, se eu tive um pai que me abandonou, eu tenho complexo de abandono, o meu ânimos pode ser que ele seja, vamos dizer, um ânimos abandonador, vamos dizer assim. Um ânimos, um ânimos que não cuida de mim. Essa parte minha masculina não está ainda saudável. Nossa, então acabou. Se a mulher teve um pai que abandonou, nunca mais ela vai se recuperar. Claro que não. E aí a gente vem com a ideia do pai ideal, de como seria e tudo mais. Mas aqui, como que a gente pode olhar para isso? À medida que a gente vai se trabalhando, se conhecendo, fazendo terapia, lendo, enfim, buscando as N formas que existem hoje em dia, os sonhos vão mostrando para nós o nosso contato com esse ânimos, como ele está. Então, muitas vezes a gente começa sonhando com o ânimos, com um homem, como vem no sonho, né? O ânimos, ele vem como um homem desconhecido. Então, sempre que eu sonhar com um homem desconhecido, é meu ânimos? Sim. Tá? Então, muitas vezes você sonha com policiais invadindo a sua casa. Existem diversas formas. Porque a do policial invadindo a casa é muito característico. Porque isso é o quê? O policial é um formato que a gente já tem, que a gente conhece, que é o quê? Pessoas que vão manter a ordem, independente da individualidade de ninguém. Não estou falando mal do policial, só estou falando que quando a gente sonha com isso, é sinal de que eu estou querendo me adaptar à sociedade, à cultura ou a qualquer coisa que seja, sem olhar para as minhas características individuais, sem olhar para a minha essência, sem olhar para mim, sem olhar para a pessoa que eu sou. Eu não estou me levando em consideração, vamos dizer assim. Então, por isso que é tão importante olhar os sonhos. Um sonho, gente, é muito rico e nunca se esgota. Fazer interpretação de sonhos sozinho é muito difícil, porque o sonho sempre vai trazer coisas que eu não quero ver. Mesmo um terapeuta que trabalha com interpretação de sonhos, que é o meu caso, é difícil eu fazer uma interpretação de sonho completa minha. Mas eu posso ter alguns vislumbres, algumas coisas que eu posso olhar e me auxiliar, que é o que eu estou ensinando a vocês. Então, o que acontece? O ânimos, quando eu sonho com isso, o que eu percebo? Eu tenho que dar uma olhada. Eu estou querendo me adaptar a um preço muito alto, porque o preço por essa adaptação está sendo a minha essência. Ou às vezes eu sonho com o ânimos malandro, que é o arquétipo do Aladim também, um ânimos que chega na minha casa e rouba as coisas. Aí, às vezes, eu vou fazendo, buscando, me melhorando, eu já sonho com o ânimos herói. O que é o herói? O que é o arquétipo do herói?
é a pessoa que geralmente ele é um inadequado e ele acaba fazendo alguma coisa, transpondo algo dele mesmo e ele sai vencedor do outro lado. Então existe a jornada do herói, né? Então, quando eu sonho com o herói é o quê? Sinal que eu já estou conseguindo transpor alguns obstáculos. Transpor obstáculos o quê? Internos. É sinal de que eu estou já conseguindo me olhar mais, já estou conseguindo aceitar mais. E depois o velho sábio, que é a figura de um homem velho e que é sinal de que a gente já está com esse ânimo mais, vamos dizer, mais amadurecido. E por que isso é importante? Lembra quando na primeira aula eu falei da ligação do self, que o self, que a gente acessa o self, a nossa divindade interior? Nós, como mulher, a linha que nós vamos usar, essa ligação, é o ânimos que vai fazer. Se eu sou uma mulher que não tenho um ânimos muito bom, que não tenho um ânimos forte, eu não consigo me impor, eu não consigo ser assertiva. Eu posso muitas vezes ter uma espiritualidade distorcida, um fanatismo. Então, um ânimos pouco desenvolvido é porque a menina teve, enfim, às vezes um pai agressivo, um pai alcoólatra, uma ausência de pai e N situações que podemos ter, pode trazer isso, essa falta de assertividade, essa espiritualidade distorcida, esse fanatismo, e faz com que ela geralmente boicote, se sabota. É aquela pessoa que você vê que quando a vida tá indo, principalmente a profissional, ela acaba dando um jeito de se colocar, enfim, de alguma coisa dar errado. E também isso vai influenciar a projeção do ânimos, tem a ver sim com o relacionamento que ela vai escolher. Tem a ver sim com o tipo de pessoas que ela vai se relacionar, tá? Então é importante ficar atento. Então já vai um exercício aí que é anotar os sonhos com os homens desconhecidos. E o sonho com o homem conhecido, que seria? É a sombra do ânimos. Então vamos supor, eu sonhei com um homem conhecido, que eu admiro, que eu gosto. Então é algo que existe em mim. A sombra é sempre o que eu coloquei para o que eu coloquei para trás, o que eu não aceitei, enfim. Então, esse ânimo saudável, essa pessoa, esse homem que eu admiro, que eu gosto, que eu sonhei, ele existe. Entretanto, eu ainda não o acesso. Então, eu preciso acessar essas características que estão em mim, que elas existem em mim, sim, tá? Por isso, essa conversa com o self por meio de sonhos é tão importante e tão, assim, instrutiva. Por isso, precisamos estar atentas, tá? Agora, o complexo materno, né? A mãe interior. Nossa, é esse aspecto que vai atuar de modo idêntico à experiência da infância da mulher com sua própria mãe ou com mulheres que tiveram a figura materna na vida dessa mulher. E também, olha que interessante, com imagens da boa mãe ou da mãe perversa que a menina teve contato na infância, às vezes por meio de filmes, por meio de contos de fadas, de histórias, enfim, ali ela criou o complexo materno dela. Então, essa mãe da psique, ela vai reagir e vai falar igual a da infância. Eu vou receber as mesmas coordenadas, a forma que vem pra gente, a ordem que vem na cabeça da gente é igual, até as palavras são as mesmas que a mãe usava na infância. Nossa, Luane, isso é muito assustador, concordo. E quando você começa a observar isso em você,
porque isso aí ninguém pode fazer por você. Nenhum terapeuta vai poder fazer por você. Não há pessoas para fazer isso por você. É você que precisa observar esse diálogo interno. E você vai ver que as expressões usadas, as palavras, são as mesmas. E eu faço o que com esse diálogo interno, Luana? Eu vou aprender a conviver com ele. E muitas vezes até a questioná-lo, para que eu possa sair dos comandos dele, para que eu pare de achar que esses comandos internos sou eu. Lembra que a gente foi muitas vezes desconstruídas lá atrás? Então esse comando pode ser que não seja meu. É por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas falando: ai, porque eu quero aproveitar a vida, porque eu quero fazer tal coisa, porque eu sonho com tal coisa, e sonho em ser tal coisa, porque eu só vou ser feliz quando X acontecer. Gente, cuidado, porque muitas vezes vocês estão sob esse comando, vocês estão realizando coisas, fazendo coisas, querendo agradar, achando que estão se agradando. Aí você pensa: por que eu nunca estou satisfeito? Porque na verdade você nunca esteve fazendo o que você realmente queria. Você nunca esteve fazendo as suas vontades. Você estava fazendo as vontades dos comandos que você recebia. Nossa, Luane, como que eu vou saber a diferença? Gente, é muito interessante porque lembra do self, divindade interior? À medida que a gente estabelece essa conexão, eu vou aprendendo a entender essa diferença. Por quê? Quando é algo do self, quando é algo da nossa divindade interior, vai chegar pra gente de uma maneira calma, tranquila, gostosa, harmoniosa. Por quê? É nosso. Não tem interferência de nada. É uma linha direta, é nosso. Chegou por meio de uma intuição, chegou por meio de um sonho bonito, de um sonho que eu acordo e, nossa, eu me sinto bem. Então, chega assim. É muito interessante. Eu, quando estava estudando ainda, quando eu estava no curso de terapia, e que já fazia, já era paciente de uma terapeuta de interpretação de sonhos, uma vez eu sonhei que eu tinha um consultório e que meu consultório era gigantesco, tinha mais de 200 metros quadrados o consultório, e que a terapeuta estava no meu sonho e que eu falava para ela, mas por que eu preciso de um consultório grande assim? Se o seu consultório é bem menor que o meu. E lá na interpretação de sonhos ela falou: Luana, será que não é porque você vai atender pessoas, às vezes não num formato individual? Não num formato como eu atendo, porque ela atendia individualmente, ela não fazia terapia em grupo, ela não fazia cursos online. E agora estou eu aqui fazendo um curso online. Nesse mundo do online, na verdade, há algum tempo já. Então, o que eu percebo? Era algo meu vindo. E é interessante que quando é seu, é fácil aceitar. E você sabe. Você fala: isso é meu. Tá? Então, voltando aqui para o complexo materno. Nós vamos ter essas partes que a gente vai precisar, às vezes, corrigir do complexo materno. Porque às vezes eu tive uma mãe que me criticava muito, às vezes eu tive uma mãe que não olhava pra mim, e aí eu não olho pra mim, ou eu mesma me critico. Eu não preciso de que ela esteja do meu lado me criticando. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa falou: nossa, eu sonhei com a aranha, mas eu sonhei que eu acordei até sentindo o cheiro de aranha. E aí eu virei pra essa pessoa e falei: olha, a aranha existe o arquétipo da aranha, da mãe devoradora, porque existe um tipo de aranha que devora os filhotes, e a mãe devoradora é aquela mãe que critica muito, que tira toda a essência da criança, e que, aí eu falei: será que você não está se tratando
como essa mãe devoradora? Porque a hora que eu falei do arquétipo da aranha, ela virou e falou, é minha mãe. Eu falei, pois é, mas hoje, com mais de 40 anos, você não precisa dela mais para te devorar. Você mesmo devora os seus sonhos. Não necessariamente você faz isso com os filhos, pode ser que faça também, tá? Mas não necessariamente, mas você mesmo devora seus sonhos, você mesmo devora os seus talentos, você mesmo menospreza. Você não precisa que outra pessoa venha e faça por você. Você já está disposta a fazer aquilo quando você não se olha e não se observa, tá bom? E aí, nós vamos ter... Luana, por que é tão difícil? Por que isso acontece tanto? Gente, a criança, quem convive com criança mais sabe do que eu vou falar agora. A criança, ela vem um ser nato. E ela tá ali, e muitas vezes ela vem numa família que ela é diferente dela. Às vezes ela pode ser até que ela nem destoe tanto, mas uma ou outra coisinha que destoa incomoda demais aquela família que já está estruturada de viver daquele jeito que, infelizmente, geralmente não é um formato saudável. Tanto que geralmente a criança fala o que ninguém quer ouvir. Por quê? Porque a criança vive muito mais o inconsciente. Até os 5 anos de idade, ela é muito mais inconsciente. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto que a minha filha coma doce. Não gosto. Eu acho açúcar, né? Que açúcar faz mal pro corpo, aquela coisa toda e tal. O pai já não abomina tanto o açúcar como eu abomino. Mas eu nunca falei pra minha filha que eu não gosto que ela coma doce. Mas quando nós estamos numa festa, pra quem que ela pede pra pegar docinho pra ela? Pro pai. Ela sabe. Ela simplesmente sabe. Até os 5 anos de idade, elas são muito mais inconscientes do que conscientes. Então, a criança vai perceber muito mais os seus sentimentos, o que você está sentindo, e também vai olhar muito mais a sua linguagem corporal do que o que você fala. Você fala, claro que se você usar uma linguagem agressiva e tudo vai prejudicá-la, mas o que você fala é uns 30% só para ela. O que gere mais ela é o inconsciente, principalmente o inconsciente de mãe, né? Até essa idade. Então, o que acontece? Vem essa criança, e aí já existe um formato ali, e a mãe precisa cuidar da criança. Quando a criança está destoando muito, o próprio instinto da mãe, a própria mãe começa a se sentir acuada e com medo mesmo. Isso é muito do ser humano. E aí, o que a mãe faz? O que pode ser que a mãe faça? Para que os outros não se afastem, da filha também, que ela quer que seja acolhida ali, que ela quer fazer parte do clã, ela elimina as características da filha em troca da cultura. Ela faz com que existe uma frase que é assim, ó, que cumpra as normas e elimine os filhos. Ela faz isso. Ela faz com que a filha cumpra as normas e elimine a essência dela. É nesse formato que as coisas vão acontecendo. E a gente vai julgar essa mãe? Como que vocês acham que a mãe dela fez com ela? A mesma coisa. E quando vai acabar isso? Quando a gente respirar fundo, aprender a acessar a nossa essência, a estar conosco e a entender que a segurança que o ego existe, porque essa segurança da sociedade é a segurança do ego, é a falsa segurança. Essa segurança que o ego existe, egoica, ela é ilusória. O ser humano, enquanto ele está atrás dessa segurança ilusória, ele está se perdendo da sua divindade, ele está se perdendo do seu self. Então, quanto mais ele está atrás dessa ilusão, a segurança material e tudo é ilusória. O que existe se eu estabelecer um contato com a minha divindade interior, se eu for um ser humano integrado, individuado, que o que Jung vai falar, Jung ele traz o casamento alquímico como referência. O que é esse casamento alquímico? No caso, nós mulheres, conscientemente, com o nosso ânimos. Esse é o casamento perfeito, que é
as minhas características femininas e as minhas características masculinas vivendo em harmonia. Eu sou um ser individuado e integral. Absolutamente nada pode acontecer comigo. Mas esse processo de individuação, ele é o quê? Ele é algo contínuo. Ele é algo que acontece diariamente. E que, infelizmente, eu acho que não acaba numa vida só. Mas ele é isso. E interessante porque ele é um processo. Então, enquanto eu estou nesse processo, a minha vida segue bem. A minha vida estagna, eu tenho uma depressão, muitas vezes eu tenho sonho até com água represada, água suja, quando eu paro o processo. Porque parar esse processo é desistir de mim. Então, é por isso que eu não posso parar esse processo, tá bom? E no sonho, Luana, como que eu vou saber da mãe, assim? A mãe a gente como mulher, lembra da projeção? Então, eu como mulher, quando eu sonho com uma outra mulher, é a minha sombra, são as partes que eu neguei. Então, se eu sonhar com a minha mãe, vamos dizer assim, com a minha mãe biológica, é uma sombra minha. Tudo que eu penso, que eu sinto, que eu intuo, a sensação que eu tenho em relação à minha mãe é o que eu estou fazendo comigo. Às vezes a mulher sonha que a mãe está dirigindo o carro dela. Então, assim, o carro pode ser, geralmente, é a gente. Então, se a minha mãe está dirigindo o meu carro, o que é isso? As características, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu intuo, a sensação que eu tenho em relação à minha mãe que estão dirigindo a minha vida. Então, se eu considero a minha mãe uma mulher manipuladora, eu estou sendo manipuladora às vezes na minha casa, às vezes com a minha família. Então, é sempre essa projeção. A Von Franz, que foi uma seguidora de Jung maravilhosa, tem um livro que chama O Caminho dos Sonhos. E ele vai tratar sobre sonhos, né? É um livro maravilhoso da temática. E ela vai falar que em mais de 80% dos sonhos, o self nosso, que é de onde vem os sonhos, ele vai usar essa imagem para a imagem da pessoa que a gente conhece ou a imagem do desconhecido, para nos mostrar sensações, sentimentos, características nossas e que nós precisamos estar atentos, tá bom? E como viver essa mãe, né? Como que eu vou fazer esse cuidado com essa mãe interna? No livro Mulheres que Correm com os Lobos, a autora fala que é interessante que a gente tenha muitas mães. Então, a partir do momento que eu entro no processo terapêutico, que eu entendo que eu preciso resgatar essa mãe interna minha, esse complexo materno meu precisa ser ampliado, ajustado, eu começo a conviver com mais mulheres, com mulheres que são mulheres que podem me dar esse alimento que eu preciso, que podem me dar esse amparo, esse colo. Então, muitas vezes em grupo realmente de mulheres, grupos de leituras, enfim, aí é buscar a sua turma, né? Porque quando a gente começa um processo de transformação, é natural que a gente busque quem esteja também nesse processo. E por mais que sejam, às vezes, até mulheres mais novas que a gente, podem nos ensinar, trazem a sabedoria interna nata delas. Então, eu vou buscar em outras mulheres, em tias, em avós, em amigas, esse amparo para eu construir esse complexo materno, para que eu possa agora viver a minha vida num formato mais saudável e integral. E principalmente para que eu observe as mensagens recebidas na minha cabeça, tá? E então, para esse módulo, os exercícios são anotar os sonhos com o homem desconhecido e com o homem conhecido também anotar as características, observar para que você veja como que você está no seu relacionamento com ânimos, anotar os sonhos com mulheres
e observar as características e olhar se aquilo não precisa entrar na sua vida, se você não precisa estar mais atento àquilo. E o sonho é muito interessante porque ele sempre traz um contexto, sempre tem uma história que a gente pode olhar e observar. Claro que isso, se você puder levar para um terapeuta, para ele te auxiliar a interpretar num formato num formato maior, uma amplitude maior, vai te ajudar mais ainda. Mas só de observar os pensamentos, quando você se propõe a se observar, o self sabe que você quer mudança. E ele já vai te mandar algumas ferramentas para te auxiliar. Acreditem. Muito obrigada.